Olá, boa noite. Começando mais uma live do Toque de Bola. Na verdade, uma live especial, né? Nessa segunda-feira desse carnaval diferente, mas em função dessa reta final de campeonato brasileiro e com muitas atrações no Toque de Bola, a gente resolveu fazer essa live hoje para falar um pouco mais sobre a arbitragem, né? Sobre essa arbitragem, sobre esse VAR tão polêmico e justo na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, né? O VAR falhou, o chamado VAR descalibrado no lance do Vasco lá em São Januário, o lance do Internacional, gol do Internacional. E aí não funcionou, né? Simplesmente não funcionou o VAR, foi mantida a decisão de campo e entre tantos, né? Entre tantas situações polêmicas do Campeonato Brasileiro, mas essa agora justo na reta final, né? Houve também lances no Maracanã, no jogo do Flamengo e Corinthians, o gol do segundo gol do Flamengo foi validado pelo VAR, foi anulado inicialmente, depois foi traçada aquela linha do impedimento. Então a gente aproveitou esse momento do Campeonato Brasileiro para o toque de bola não para mesmo, carnaval, mas a nossa programação, né, normal, com o portal, redes sociais, canal no YouTube, aplicativo. E aí a gente vai aproveitar para bater um papo com o Álvaro Coelhas, que é, né, o professor do apito, já foi árbitro, né, hoje é um estudioso, é professor de educação lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também, né, tem essa linha aí de achar que o VAR, especialmente no Brasil, não está com a melhor condução. Então ele vai participar conosco desta live nesta segunda-feira para a gente falar um pouquinho desses lances polêmicos e também para a gente estudar, né, com o Álvaro. O Álvaro conhece muito de regra, né, conhece muito também até de bastidores, né, do futebol, para qual que seria uma melhor utilização do VAR, né? A gente percebe que, especialmente no Brasil, há muita demora, né? O árbitro de campo, na maioria das vezes, transfere a responsabilidade. Às vezes ele está pertíssimo do lance, né? Não vê o lance, né? E é chamado pelo VAR e muda radicalmente a sua decisão. Teoricamente é ótimo, né? Como a gente colocou na crônica, aproveitando para convidar quem está acompanhando a live para entrar nas nossas crônicas, o Toque de Bola tem feito com maior frequência as crônicas com toda a equipe, né? Comigo, com o Wallace Matos, com a Roberta Oliveira, com convidados. Vale a pena você entrar na área de crônicas do Toque de Bola, o toque que faltava, né? Então a gente comenta muito isso sobre o VAR, é a crônica mais recente que a gente fez. O Wallace Matos, nesse domingo, publica uma crônica que fala do Mundial de Clubes, né? A gente faz um parênteses que o VAR brasileiro não está muito legal. Mas no Mundial de Clubes também, o gol que decidiu o campeonato, houve um toque de mão do atacante do Bayern, né? E o árbitro, ou o VAR, ficou praticamente preocupado só com questão de impedimento. E, na verdade, esse toque de mão, que é outra polêmica do VAR, né? Acabou não sendo visto, o gol foi validado e o Wallace Matos coloca o VAR né, no pacote das vergonhas do Mundial, que é o título da crônica dele, onde ele fala do desempenho do Palmeiras, né, que não pontuou na competição. Fala também, né, que o novo Mundial, a se confirmar, né, se não mudar o que eles estão anunciando, o novo formato desse Mundial vai ser ainda muito mais difícil para os clubes brasileiros, né? Se hoje os clubes brasileiros, né, claro, já teve campeão, já teve terceiro lugar, né? Mas o Palmeiras, teoricamente, é uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro, campeão da Libertadores, e não conseguiu fazer nenhum gol lá, né? Tem até uma polêmica na grande imprensa, né? Vergonha ou não vergonha? E a gente tem aqueles embates, né, especialmente pelo que a gente acompanhou, não sei se tem mais gente puxando para lá ou para cá, né? Mas dois jornalistas muito conhecidos, que têm, né, milhares de seguidores, o Mauro Betting e o Mauro César, né, polemizando aí nas redes se foi vergonha, se não foi vergonha.
aí sobra espetada para tudo que é lado. Vou pedir para o Álvaro enviar a solicitação aqui para a gente bater um papo com ele, então, sobre esse VAR polêmico no Campeonato Brasileiro. Terminou agora pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense ganhou do Ceará de 3-1 lá em Fortaleza, e quando a gente, né, sentiu a necessidade de promover essa live, de convidar o Álvaro, né, foi meio em cima da hora, foi mais em cima dos acontecimentos. Na quinta, agora, 7 da noite, a gente tem uma live da Roberta Oliveira entrevistando o jornalista Márcio Guerra, e um dos temas principais vai ser esse drama do Botafogo, né? Mas na última live que a gente fez pós-jogo, o Fluminense estava mais no campeonato, né? Estava bem e tal, tomou de 5 do Corinthians, e era exatamente a live naquele horário, né? 11h30, meia-noite já. E a gente falou, pô, Fluminense, vai fazer isso comigo, tomar de 5 no dia que a gente resolve fazer a live. Então hoje, quando eu marquei, né, confirmei o horário com o Álvaro direitinho, 8 da noite, e aí a gente divulgou nas redes sociais, eu falei, ih, rapaz, jogo do Fluminense, 6 horas da tarde. Será que nós vamos entrar com aquela cara de cabo de guarda-chuva na boca, com outro vexame do Fluminense? E aquele jogo lá do Corinthians foi praticamente a última mancada, né, do tricolor na competição. Conforme o próprio Hudson falou, a gente fez uma live com o Hudson na semana passada, com um tema até mais um pouco extracampo, né, que era a atuação dele como integrante da Comissão Fiscal da Federação Nacional de Atletas Profissionais. Mas o Hudson, no papo, né, claro que tem o papo de bola também, falou, olha, realmente é uma campanha surpreendente do Fluminense, pelas dificuldades, né, pelas mudanças de elenco. E hoje, agora há pouco, o Fluminense ganhou do Ceará de 3-1 e com 3 gols de jogadores formados na base do Fluminense, né? Então o futebol é muito assim, né? Aquele Corinthians e Fluminense vinha bem, tomou de 5-0, né? E hoje, né, o Fluminense veio se recuperando, está brigando por uma vaga direta na Libertadores, já tem a vaga na pré-Libertadores, e não foi um jogo fácil, né? Foi um jogo equilibrado, o Vina joga muita bola, né? Mas o Fluminense teve uma boa atuação, né? Talvez, não sei, para 1-0, para 2-1, mas enfim, construiu os 3 gols, e hoje pelo menos a gente não entra aqui com cara de tacho, né? Porque você entrar numa live sem ter esse hábito de fazer as lives depois dos jogos, né? O Ayrton está dizendo que está na folia desde sexta, né? Precisa saber se o Vasco já caiu. Não faz isso não, o Vasco não caiu, né? Quase que eu ia falar não caiu ainda, mas na verdade faltam 2 jogos. Tem o jogo do Sport agora, 8 da noite, com o Bragantino. E o Vasco briga muito com o Bahia, né? Tem muita gente que, apesar dos resultados, inclusive de ontem do Vasco, está achando que o Bahia tem uma tabela ruim, né? Uma tabela madrasta nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco até que enganou, né? Quando o Vasco ganhou do Atlético Mineiro, foi 3-2, né? A gente acreditou, eu acreditei que naquele momento o Vasco estaria começando a escapar do rebaixamento, né? Mas dali em diante também quase nada deu certo. Teve aquele jogo com o Bahia, que era um jogo fundamental em São Januário. O Vasco teve jogador expulso, né? E além de não ganhar, suou para empatar. E aí o Vasco está passando esse aperto todo, não sai lá dos 37 pontos. O Goiás chegou agora com 36. Claro, tem um ponto a menos, também tem uma tabela difícil, né? Mas está enrolado aí para sair da zona de rebaixamento. Estou achando que o Álvaro está com alguma dificuldade para enviar o convite. O Álvaro Coelhas está acompanhando a live aqui para a gente bater um papo, especialmente sobre essa polêmica do VAR, né? E a gente teve um pedido do Vasco, né? Querendo até a anulação do jogo, alegando inclusive que a CBF pediu para a Vasco TV não utilizar câmeras durante o jogo, né? E aí, teoricamente, o
capitão das duas equipes, nenhum tinha sido avisado sobre o problema. Muita polêmica, né? Muita polêmica. Ainda teve o lance do pênalti no segundo tempo, né? Que para muitos comentaristas não foi pênalti, que seria a grande chance do gol de empate, era a grande chance do gol de empate do Vasco, em que o árbitro de campo marca o pênalti, depois o VAR chama, ele vai lá, se acreditava que ele poderia rever, não confirmar o pênalti, mas ele confirma o pênalti quando, por ângulos diferentes, né, parecia que não foi pênalti, a impressão que ficou para mim, pelo menos, que não foi pênalti, já na parte final do jogo, e aí vem aquela situação que ninguém espera. Pênalti para o Vasco, o artilheiro do Vasco na competição, Cano, né, grande destaque da equipe, vai, chuta o pênalti para fora, o Vasco deixa de empatar, e ainda na sequência do lance, o Vasco toma o segundo gol do Thiago Galhardo, né? Lembra que o Thiago Galhardo tinha sido negociado e tal, melou a negociação, o Thiago Galhardo ficou, né? Ficou no Brasil, ficou no Internacional, tinha saído do Vasco, essas histórias do futebol, né? Tinha saído do Vasco numa situação polêmica, o clube considerou que internamente ele não estava legal lá, que criou situações ruins entre o elenco e a diretoria, isso quando o Thiago Galhardo saiu lá do Clube de São Januário, e coube justamente a ele fazer ontem o gol que liquidou o jogo, né? 2-0, fica então o Inter com esse ponto de vantagem, o Flamengo joga no Maracanã, né? O Álvaro está aqui mandando mensagem. Deixa eu mandar um alô para ele aqui para ver se a gente consegue puxá-lo para a conversa. Ó, Toque de Bola tem muita atração, tá, gente? Tem no canal do YouTube do Toque de Bola essas entrevistas que a gente faz, as lives que a gente faz. Depois a gente sobe para lá e a gente tem chamado a atenção porque no ano passado, né, 2020, em função de tudo que aconteceu, a gente fez várias lives muito especiais com atletas aqui de Juiz de Fora, com o Giovanni Gávio, com a Beatriz Ferreira, enfim, diversas entrevistas com representantes de várias modalidades. Está tudo no YouTube, dá para você entrar, para se inscrever. A gente tem feito um pedido, né, um papo, né, mandado um alô para todo mundo, que a gente está buscando uma interação maior, né, buscando uma interação maior em todos os nossos canais. Por exemplo, no portal Toque de Bola, quando tem a crônica, vale a pena você fazer o comentário na área de comentários lá do portal, porque aumenta a nossa interação. No YouTube também, né? No YouTube também, você se inscrevendo no canal, facilita, você coloca lá o seu comentário, né? Os aplicativos, por que é legal você baixar o aplicativo do Toque de Bola? Porque você recebe as notificações, né? A cada nova postagem do Toque de Bola, você recebe as notificações. Por exemplo, o JF Vôlei, né? Está disputando a Superliga B e está numa campanha de 100%. 4 jogos, 4 vitórias e aquela vitória que vale 3 pontos, né? Porque no vôlei, se você ganha de 3-2, você ganha 2 pontos, né? O clube que ganhou ganha 2 pontos e o clube que perdeu, mas fez, né? Conseguiu 2 sets, ganha 1 ponto. No caso, o JF Vôlei tem 4 jogos, 4 vitórias e você encontra todas as reportagens dos jogos, né? E também um panorama das equipes. É uma linha que a gente tem no Toque de Bola. Se você pegar, por exemplo, o banner lá do módulo 2, você encontra não só as matérias do Tupi, mas um panorama de todos os adversários do Tupi no módulo 2. Na Série D, né, que é o Bye Bye Brasil, o Baeta jogou aí Goiás, Palmas, né, Tocantins, né, até um clube que recebeu destaque ontem no Esporte Espetacular. A gente já tinha publicado no Toque de Bola um retrospecto muito interessante do Palmas de Tocantins, que entrou com o time, né, sub-20 para disputar a Série D para ganhar experiência, né? Rafa Bueno está dizendo aqui
Começou muito bem o JF Vôlei. O Adão está aqui também. Grande Adão! Adão acompanha o Marcelo Giuliani desde o tempo do Telequete, né, Adão? O Marcelo Giuliani narrava Telequete. E aí o Adão, o Adão não perde a chance também de amolar o Marcelo Giuliani no Face. O Botex aqui está dizendo, o Ayrton, melhor canal de esporte do YouTube. Daqui a pouco o Ayrton vai passar a dica da segunda de carnaval à noite, né? Porque ele entrou também na live de sexta e passou só coisa levinha. Feijoada, rabada, esqueci o terceiro agora. O Zé Geraldo está dizendo que o Vasco vai se juntar ao meu Cruzeiro na Série B. O difícil vai ser Vasco, Botafogo e Cruzeiro retornar para a Série A. O Álvaro já está entrando aqui para a gente bater um papo. O Antônio Marcos também está aqui. Todo mundo entrando aqui na live do Toque de Bola. Muito legal essa participação de todo mundo. Álvaro Coelho já está quase aparecendo aqui. A gente bater um papo desse... Era dobradinha, é verdade, dobradinha. O Ayrton sempre tem, né, a opção mais leve, rabada, feijoada e dobradinha. Mas é claro que em cada um, né, em cada um deles, né, Ayrton, tem um agriãozinho, né, para a gente ficar com consciência tranquila. Tá aí o nosso Álvaro Coelhas aparecendo já na tela. Tudo bom, Álvaro? Boa noite, Ivan. Boa noite, tudo bem? Tranquilo, o som está chegando, a sua imagem está um pouco travada aqui, mas o som está tranquilo. Agora melhorou a imagem também. Tá legal. Pode se ajeitar aí com calma. Beleza. Boa noite a todos. O Rômulo está dizendo que esse VAR brasileiro é uma vergonha. O Luiz Severino entrou. Celestino entrou. Ô Álvaro, só um ajuste aí da sua internet. Você está com a imagem aparecendo aqui. O seu som no começo também está legal. Você está me ouvindo bem aí? Tá bom ou não? Oi? Eu estou te ouvindo. E o meu som? O seu som está dando uma pequena interferência aqui para mim. Está dando uma travada. No começo o som estava legal. O Henrique Mansur entrou. Você que está acompanhando a live do Toque de Bola, chama a turma aí, convida a turma para participar com a gente dessa live. Toque de Bola é portal, é Instagram, Twitter, Facebook, canal no YouTube, aplicativo. Toque de Bola não sossega não, tá? Não tem carnaval que faz o Toque de Bola sossegar. O Nelson entrou também. Um abraço para ele. Muita gente que acompanha sempre o Toque de Bola. Vamos tentar aqui de novo melhorar esse contato com o Álvaro aqui. Fala, Álvaro. O Álvaro tá um pouco travado lá ainda. Agora sim, hein? Acho que melhorou, Álvaro. Oi, Ivan. Boa noite. Boa noite, Melhor? sim. Tranquilo? Tranquilo. Problemas aqui a internet, eu acho. Eu não consegui pelo computador e fiquei no telefone. Não, aí agora tá bom, tranquilo. tá dando pra ouvir? Álvaro, pode, né, a gente já conhece o seu currículo, a sua passagem como árbitro de futebol profissional, mas para quem não conhece, vou pedir só para você falar de forma resumida aí como é que foi a sua atuação como árbitro e agora, depois que você deixou de ser árbitro de campo, né, você observando futebol, só para quem não conhece ainda, você se apresentar, por gentileza, Álvaro. Então, eu comecei na arbitragem em 85, né, um curso lá na Federação do Rio, e atuei lá na FERJ até o ano 2000, quando eu vim para a Federação Mineira. E fiquei até 2008, quando eu fui jubilado, né, 45 anos, agora houve um alargamento disso, mas naquela época, aos 45, era jubilado. Então, de 85 até 2000 na FERJ, em 94 eu entrei no quadro da CPF, fiquei até 2008, né?
E em 2000 eu também entrei no quadro da FIFA, fiquei até 2004. E nisso tudo, né, eu arbitrei partidas desde as divisões de base, todas as divisões profissionais, campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, Série A, Série B, Série C, Série D, e também as Copas continentais, Libertadores, Copa Mercosul, né, e Libertadores, né? Então eu atuei em todos os níveis, também as funções, pelo quarto árbitro, pelo árbitro assistente, né, e também pelo árbitro central, que foi, né, o período que eu mais atuei, né, na arbitragem. Acho que é isso, Ivan, resumidamente é E isso. muita gente cita, né, no seu currículo, porque é um fato que chama atenção, porque não é tão simples assim, entre tantos, né, tantas competições diferentes, internacionais, quadro da CBF, quer dizer, que credencia o árbitro a participar das principais competições, mas muita gente fala assim, o Álvaro apitou em Minas, apitou no Rio, e campeonatos internacionais, e apitou 2 anos consecutivos a final do Campeonato Mineiro. Muita gente cita isso no seu currículo, por ser difícil, né? Quer dizer, um árbitro que conseguiu ser chamado para o ano seguinte para uma final tão polêmica, que é difícil não ter polêmica no Atlético Cruzeiro. Eu tive esse prazer, né, e até uma honra, né, porque na Federação Mineira, inclusive, né, Ivan, e quem está nos ouvindo, tem aquele negócio de tirar os árbitros de Minas, né, durante muito tempo aí, os árbitros de Minas, até hoje, né, até hoje, chega no Campeonato Mineiro, aí quando chega lá na final, Atlético, Cruzeiro, América, não, tem que trazer o árbitro de fora, né, e aí os mineiros são escanteados, né, equivocadamente, obviamente. E eu consegui aí 2 anos seguidos, né, trabalhar nisso, né, acho que eles achavam que eu era o juiz de fora, né, e por ser de juiz de fora e ser do Rio, né, eles achavam que eu era de Não fora, podia então ser. eles me deram essa Por ser de Juiz de oportunidade. Fora, você, acho que na leitura lá, não seria nem cruzeirense nem atleticano, né? Já era um requisito e tanto, né? Pois é, um problema, né, para eles, né, essa rivalidade, eu diria, intestinal, né. Agora, antes de chegar no VAR propriamente dito, quando você para de trabalhar no campo, você pegou alguma, só para situar a turma que está acompanhando a gente, você pegou aquele árbitro atrás do gol, qual que era o panorama? Ou era só o trio de arbitragem mais o quarto árbitro? O que você, quando você parou, como é que era a arbitragem de campo? Não, eu parei, né, ainda com os 4 árbitros, né, a gente tinha já usado a bandeira eletrônica, né, e também começou a usar o rádio, né, mas eram equipamentos ainda no início, equipamentos ruins, pesados, né, e então eu parei por aí. Depois veio a época das invencionistas, né, que nós estamos vendo aí de certa forma, né, muita invenção, ver esse árbitro atrás do gol, né, que foi o árbitro adicional que não deu certo, né, na verdade, né, portanto não deu certo que ele foi eliminado, né, e o árbitro adicional chegou até em competições até da FIFA, né, então ele foi eliminado. E depois, então eu só peguei mesmo a bandeira eletrônica e o início do rádio comunicador. Chegou a se envolver em alguma polêmica com essa comunicação de rádio? Ou por ser uma coisa totalmente interna, não aconteceu? Não, era muito entre os árbitros, era uma comunicação só entre os árbitros, né? E, como eu falei no início, né, não tinha aquele apoio, investimento, né? Até na Federação Mineira, na CBF eu nem cheguei a usar, não. Mas na Federação Mineira, né, se colocou aquilo e tal, mas os equipamentos eram muito ruins, né? Porque você tinha que apertar e tinha muito ruído. Então não funcionou, eu praticamente não usava, só fazia o teatro, né? O teatro para todo mundo, mas era mesmo no apito e no olhar, né? Certo. Antes da gente entrar também um pouco no VAR, o Ayrton do Boteco está perguntando se você já tem jogos do Tupi, alguma situação interessante apitando jogos do Tupi, ó.
Eu tive um jogo do Tupi lá em Franca, né? Francana e Tupi, né? No ano que o Tupi, se eu não me engano, subiu, né? Para a Foi o Série ano que o Tupi C bateu na ou para trave, a né? Série O B. Tupi estava em primeiro lugar no quadrangular final e acabou não subindo, né? Foi o jogo do É, Sampaio Correia e inauguração do refletor, acho que e o foi Tupi estava isso. em primeiro lugar no quadrangular, Uhum. acabou na reta final perdendo os seus jogos. Até hoje o torcedor lamenta essa trave que o Tupi É. bateu. E esse jogo, eu tinha chegado aqui em Juiz de Fora, eu não vou me lembrar se foi 97, eu acho que foi 97, primeiro ano que eu estava aqui, né, que eu vim do Rio e vim para a universidade, acho que foi 97 esse ano. É só buscar aí, foi logo que eu tinha chegado aqui em Juiz de Fora. Agora vamos falar do VAR, Álvaro, do momento que passou a ser anunciado que haveria, né? Houve uma certa, né, há muito tempo tem esse comentário, né, que o futebol é uma modalidade que deveria usar o recurso. Enfim, houve um debate, houve uma certa cobrança e aí foi implantado o VAR. O que você pode passar para a gente, que você lembra por acompanhar até hoje a arbitragem, né, como funciona, por você ter estado lá também, o contexto em que o Uhum. VAR chegou, só para a gente dar uma situada no pessoal antes de entrar nessas polêmicas de hoje. Então, já era da minha época, né? Então, voltando aí, só para marcar aí para o pessoal não perder as datas, eu saí em 2008, então já tem mais de, vai fazer, no final do ano fazem 13 anos, né? Completou 12 agora. Então, quando eu estava na arbitragem, né? Começar esse papo da televisão, né? Começou a surgir, né? Muito falado. Eu até respondi algumas entrevistas, né? Sobre isso, fiz algumas entrevistas, sim, me perguntando. Então, isso já tem mais de uma década, né? E era muito nisso, né? De que o vídeo precisava vir para corrigir os erros dos árbitros, né? Que os árbitros cometiam erros e que precisava o vídeo para consertar isso. E eu me lembro que naquela época eu falei, olha, eu não sou, vamos dizer assim, eu não sou radicalmente contra o uso do vídeo, mas também penso que o vídeo não vai resolver tudo. O vídeo não vai resolver tudo, né? Era a minha fala. E eu sempre me preocupei muito com o impedimento, na regra 11, a regra do impedimento, né? Porque a regra do impedimento não é simplesmente você dizer foi falta ou não foi falta, né? A regra do impedimento tem a questão de movimentação, de voltar no tempo, né? Que não se pode voltar, enfim. Naquela época eu não sabia como ia funcionar o VAR. Então a minha preocupação era muito com relação à regra do impedimento, a regra 11. E nós estamos vendo agora que a minha preocupação não era em vão, né? Porque realmente a questão do impedimento, ontem nós tivemos dois lances, né? Um no jogo do Vasco e um no jogo do Flamengo, ou melhor, um no jogo do Inter e um no jogo do Flamengo, que são dois times que estão disputando o campeonato, e que absolutamente as pessoas ficam discutindo, né? Eu falei nos grupos de amigos, né? Separa aquele negócio de linha azul, linha vermelha, aquilo não convence ninguém, né? Quer dizer, pelo menos a mim não convence, né? Não, porque ou é ou não é, né, Ivan? Ou é, ou você diz que vai ter precisão, e tem precisão de 100%, ou você não pode dizer, não, é uma precisão de quase 100%. Aí fica complicado, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, fechando, é isso, né? Isso já tem tempo que começaram essas pressões pelo vídeo, e alguns acharam que era a fórmula mágica, né? A fórmula mágica para resolver as discussões do futebol era o vídeo. E nós estamos vendo que não tem nada de fórmula mágica e que, até pelo contrário, né, as discussões estão, vamos dizer, até piores, né, em certo sentido, né? O que você acha, Álvaro? Quando começou, eu lembro direitinho que a gente tem um contato bacana com o Van Gassi, né, que é assistente da FIFA, esteve em Copa do Mundo, e a gente tinha também essa preocupação, você citou o impedimento, né, e desde o começo, né, várias curiosidades, como que seria, como que não seria, em que lances, né, a gente comentava muito, ainda comenta,
em algumas modalidades, os critérios funcionam interessante, né? Como no tênis, no vôlei, né? O chamado desafio, em que o treinador tem direito a pedir os lances. No tênis também, o atleta pede, e se ele tiver errado ali, ele, vamos dizer, perde aquela, né? Perde uma nova chance de chamar, né? E quando foi criado o VAR, o Van Gaal foi bem enfático, porque na época era assim. Olha, são 4 situações apenas, né? E aí o questionamento sempre foi, mas e a interpretação, né? Porque antes do VAR, a grande crítica à arbitragem de maneira geral é falta de critérios, né? Uma falta dura é cartão para cá, uma falta que a gente vê tão ou mais dura não é cartão para lá. Quando se disse que seriam apenas alguns lances, a gente, de certa forma, ficou esperançoso. Mas eu acho que de lá para cá, no Brasil, pelo menos, né, a gente é muito crítico, sabe que você também é muito crítico, parece que só está piorando, né? Quer dizer, tudo virou VAR, né? E a gente não entende, na verdade, a gente não é comunicado, né, sobre uma decisão de lance polêmico. Pois é, Ivan, pois é. Vamos lá. Primeiro, vou dizer assim, vamos começar, né? Vamos começar pelo começo. É o seguinte, tem uma questão da gente discutir o VAR brasileiro e o VAR no resto do mundo. Vou colocar assim para a gente começar, né? Porque eu acho que é uma discussão, sim. O uso do VAR no futebol. Só que o uso do VAR no futebol tem uma diferença nítida entre o que está sendo feito no resto do mundo, principalmente nas ligas europeias, as principais ligas europeias, não é isso? Premier League, a Bundesliga, a UEFA, né? Enfim. E aquilo está sendo feito no Brasil. Há uma diferença, vamos dizer assim, nítida, né? Nítida e forte, né? E forte. Então, essa eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar, porque eu penso que muitos dos problemas que nós estamos vendo no Brasil, né, não se relacionam com o VAR diretamente, mas com a estrutura da arbitragem no Brasil. Né? A estrutura que se tem, quem comanda a arbitragem, como se comanda a arbitragem, é isso? As pessoas que estão lá na comissão de arbitragem, quem são eles, como eles chegaram lá, como é que é a forma deles lidarem, né, com a instrução, com essa coisa toda. Né? Isso tem uma interferência brutal no resultado do VAR. A gente assiste campeonato inglês, eu gosto muito, eu assisto campeonato inglês todo final de semana. Os jogos têm 3 minutos de acréscimo, por exemplo, 2, às vezes. Né? Aqui, todo jogo nosso, ontem no último jogo da noite, o jogo do Grêmio São Paulo, o segundo tempo levou mais de 1 hora, quer dizer, quase que levou 1h30, né? Porque deu aquela confusão, o ato deu 8 minutos, depois deu confusão, ele deu mais 1 minuto, e aquilo passou, então o segundo tempo de Grêmio e São Paulo ontem teve mais de 1 hora de duração, 1 hora de duração. Então, né, alguma coisa está errada aqui, não é o VAR, né? Vamos combinar, né, Ivan? Porque, assim, se você vê lá clássicos ingleses, Liverpool contra Chelsea, Liverpool contra Manchester City, pô, o jogo transcorre, não tem nada disso, por que aqui tem? Tem alguma coisa aqui que está errada. Então, essa é a primeira observação. E a segunda, né, se eu me perdi aí na tua pergunta, você volta. Mas isso que você falou... Isso que você falou é importantíssimo, tá? Inclusive, a própria CBF divulga, eu estou aqui na minha frente, né? Você falou quais situações, quando é gol, quando não é gol, quando é pênalti, quando não é pênalti, quando é cartão vermelho direto, não é isso? E quando houver um erro de identificação do jogador, ou seja, o árbitro deu o cartão para o jogador errado. Essas 4 situações. Mas vejam bem, olha o que está no manual da CBF em português. Olha só, pessoal, está escrito assim, ó. O árbitro sempre... não, vou pular essa parte. As decisões tomadas pelo árbitro só devem ser mudadas se o vídeo mostrar claramente que a decisão, marcando ou não marcando uma suposta infração, foi abre aspas, erro claro e óbvio, fecha aspas. Erro claro e óbvio.
Bom, então o que quer dizer? O futebol é um jogo de contatos, não é isso? E que acontece contatos na disputa da bola. Várias situações. Se o árbitro está apitando o jogo, ele vê o lance, ele tem clareza, ele interpretou que aquele contato foi do jogo, né? E que não deve ser marcada uma falta, o VAR não tem que chamar o árbitro para interferir na partida, né? E é isso que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é que há um excesso de interferência do VAR. Vamos falar aí em bom português, como a gente diz. O VAR está apitando o jogo. O VAR está apitando o jogo. Né? E não é isso que a FIFA preconiza. A FIFA aceitou o VAR, mas a FIFA disse: o VAR, o árbitro comanda o jogo. O comando do jogo é do árbitro. Né? Porque senão vira outra coisa. Né? Se a sua interpretação pode ser diferente da minha, como pode ser diferente do Manuel, do Joaquim, do Pedro e etc. Se cada um der a sua opinião, né, aí fica complicado. Então, assim, e aí vem a parte, voltando à estrutura brasileira. Né? Quem é que está dando esse poder, tanto poder para o árbitro interferir na arbitragem de campo? É a comissão de árbitros. É o pessoal que está lá. O nome deles está aqui. É tão grande a lista que você até se perde, né, de tanta gente que é. Né? Mas tem aqui, né? Está no livro aqui da CBF do VAR. Né? Comissão de arbitragem: Leonardo Gaciba, Alício Pena Júnior é o vice, Ricardo Maurício Ferreira de Almeida é um funcionário, e Cláudio Vinícius Cerdeira, né, ex-árbitro do Rio, é um membro. Né? Então, uma comissão de 3, presidente, vice-presidente e um membro. O departamento de arbitragem, eu não sei muito bem o que eles querem dizer, qual a diferença. Sérgio Correia, né? Conselho Nacional de Desenvolvimento de Arbitragem, Marcos Cabral Marinho, né? Eu acho que é o Coronel Marinho, Secretário, Nilson de Souza que era da Federação Paulista, né? Da Federação Paulista e é policial ou militar, né? Abre aspas, né? Tem que falar que cada um é, porque isso tem relação. Coordenador de projetos, José Roberto Reit. Até onde eu sei, o Reit está até doente, não sei, mas ele está lá. Escola de arbitragem, Juliano Bozano, que estava em Minas, né? Como diretor de arbitragem, foi para lá. Aí tem o Mocelin, que é da instrução, o professor Camelo, que é do preparação física, e a Marta, que é do aspecto psicológico. Almir Melo, no desempenho, que é ex-assistente de São Paulo. Né? Enfim, líder do VAR, Sérgio Correia. Instrutores do VAR, está escrito aqui, eu vou ler. Instrutores do VAR: Alício Pena Júnior, Manuel Serapião e Sérgio Correia. Está escrito aqui, eu estou falando que está escrito, tá, pessoal? Ivan, está escrito aqui. Então, os árbitros que atuam como VAR estão sendo instruídos por essas pessoas, principalmente. São eles que estão dando essa direção e são eles que estão dando essa instrução de excesso de interferência do VAR. Sabe por quê, Ivan e amigos que estão no ouvindo? Sabe por quê? Porque eles discordam da FIFA. Eles discordam da FIFA. Eles só não têm coragem de vir a público falar. Eles não têm coragem de vir a público falar que eles discordam da FIFA e que eles acham que a opinião do VAR tem que sim mudar a decisão do jogo, do árbitro. Eles só não têm coragem de falar, mas eles discordam. Então, eles estão distorcendo, eles distorcem o VAR brasileiro. Por isso que o VAR brasileiro tem interferências tremendas. Vou dar um exemplo aqui, quem quiser pegar aí: Vasco e Fortaleza. Primeiro gol do Fortaleza, o jogador do Fortaleza botou a mão para trás e bateu no Pikachu. Bateu aqui, bateu não sei aonde, enfim, mas bateu no Pikachu. Seguiu o jogo, gol do Fortaleza. Estava 3-0, se eu não me engano, Fortaleza. Uma jogada, o Henrique Vascaíno botou a mão para trás, bateu no cara, bateu por aqui, enfim. Gol do Cano, aí vai o VAR e volta. Então, se você pegar as imagens, a ação faltosa foi a mesma, que foi colocar a mão para trás e acertar o adversário. Aí o VAR, numa hora ele chamou, na outra hora ele não chamou. E pior, o árbitro
o árbitro que tem o poder de não aceitar a interferência, aceitou num lance e no outro nem foi chamado, né, Ivan? Então, é um contexto, né, muito complicado que está provocando todo esses problemas que nós estamos assistindo aí, né, que no final das contas, né, provoca um descrédito total, né, com a ferramenta VAR, né, e com razão. Eu falei do Vasco, mas o Botafogo está... E outra coisa para os amigos, esse negócio de que está rebaixado e que o Cano perdeu o pênalti, isso não tem nada a ver, né? Se você diz na regra que vai ser usado um recurso, ela tem que ser usada para o melhor time ou para o pior time. Isso não vem ao caso. Essa discussão que é muito brasileiro isso, né? Ah, isso é choro, mas o time é ruim, o time perdeu, o time está com... Isso não tem nada a ver. Nós introduzimos um recurso para o recurso funcionar. O Botafogo, por exemplo, até na reta final agora, ele teve pênalti de mão, o jogador do Botafogo virou com o braço aqui, a bola raspou no braço, pênalti, né? Pênalti. E foi o VAR que marcou, não foi o árbitro, foi o VAR que chamou. Então, né, a gente ficaria aqui uma noite, se a gente fizesse, né, Ivan, um arquivo com todas essas coisas, né, a gente veria que tem muita coisa errada. Deixa eu só passar aqui a opinião, agradecer a todo mundo que está mandando mensagem. O professor treinador Felipe Neri está dizendo que o VAR traz o aumento das chances de manipulação, uma vez que o sujeito causador da interferência está oculto. O Beto Vidal disse que o VAR brasileiro é o pior do mundo, pelo que acompanha de futebol. E tem também a questão dos jogadores, né, que questionam todas as decisões da arbitragem. O Boteco está dizendo, no Brasil o VAR virou o BBB, mas quem será o Boninho? Tá certo. O Beto dizendo, dirigentes e reserva mais indisciplinados do mundo, muita reclamação, não pode ser assim. O Marcelinho Risato, o juiz valorizando muito a ida ao VAR. O Mário Crispim, lá em Belo Horizonte, falou tudo sobre o VAR interferindo, sobre o que você falou da arbitragem. O Boteco está dizendo que cada hora que você fala o nome do Alice, o fígado dele treme de raiva. O Marcelinho está dizendo que é muita gente para causar polêmica. E aí você citou esses nomes todos, né? Aí vamos entrar um pouquinho nesses bastidores. O Marcelinho Risato está perguntando, quem indica essa turma? E para completar, ele mais adiante coloca que haverá um dia que, como acontece nas últimas rodadas, situação que você citou aí, de campeonatos, vão chamar um VAR estrangeiro para corrigir a arbitragem brasileira. Difícil, né, Álvaro? O panorama é difícil. Vamos falar desses lances. Vamos falar desses lances de ontem, então, que é... Só uma palhinha, Ivan, só uma palhinha que o pessoal falou aí, o Felipe e outras pessoas falaram aí de transparência. Esse é um problema também. Se você põe um recurso tecnológico, aí vem ontem aquela situação do descalibrar. Mas quem calibra o VAR? Outra coisa, os times conferem a calibragem do VAR, né? Porque se você diz que está descalibrado, é porque ele pode ter um erro, certo, Ivan? Não é isso? Está calibrado ou está descalibrado, significa está calibrado, está 100% lá dentro deles. Está descalibrado, tem erro. E quem confere, por exemplo? O público tem esse coisa, os times têm acesso a isso, então as coisas ficam meio nebulosas, né? Ficaram meio nebulosas com o VAR. Essa questão da comunicação é uma discussão para a gente fazer. Ora, porque o Felipe Nero tem razão. Antes do VAR, o que estava? Tudo estava no campo, estava às claras, não é isso, Ivan? Tudo estava no campo. É o árbitro ali com o apito na mão. Apitou, deixou de apitar, não importa, o apito está na mão. Hoje em dia, né, a coisa vai para a salinha de vídeo e pela comunicação dos árbitros. Isso não é transparente, não tem transparência nisso. Né? Eu acho que isso tem que mudar. Né? Já que botou o negócio, tem que ter acesso. Qual é o argumento que houve nessa coisa? Né? Ou então, simplesmente corta a comunicação. É simplesmente o VAR chamar o árbitro por um sinal eletrônico, um vibrador, o árbitro para o jogo vai lá, não tem que conversar com o árbitro. Vocês já viram o quanto nossos árbitros conversam com o VAR?
E naquela sala de VAR, vocês já viram quantas pessoas estão? Quantas estão? Inclusive esses, só para passar, Ivan, inclusive esses, que aí que vem a estrutura. Se os instrutores do VAR, Alício Pena Júnior, Manuel Serapião e Sérgio Correia, são instrutores do VAR, eles não podem ser inspetores do VAR, porque eles estão na hierarquia, né? Eles estão lá no alto na hierarquia. Então, se ele vai para a sala do VAR avaliar o desempenho do VAR, é isso? O VAR, evidentemente, vai ficar, né, sugestionado pela presença do instrutor, mesmo que ele não fale nada, porque na hierarquia ele está lá em cima. Percebe o que eu estou falando? Então, na sala do VAR tem 6 pessoas, 6, sei lá, tem o VAR 1, o VAR do árbitro, o VAR do assistente, o inspetor do VAR, o outro inspetor do outro. Tem 6 caras dentro de uma sala. É complicado, né, Ivan? É complicado. Vamos falar dos lances polêmicos de ontem, para saber o que foi a sua opinião. E tem também, a gente acompanhou alguns programas de TV e tal, imagens que aparecem depois do jogo, né? Imagens de outros ângulos. Teve aquela polêmica, que foi uma coisa muito estranha também, que o Vasco divulgou, que a CBF teria pedido para o Vasco não deixar a câmera da Vasco TV filmar, porque eventualmente poderia pegar alguma coisa, algum erro. Foi né, como diz o outro, no FEBAPA, né, no Festival de Besteiras que assola o país, tem mais essa também. Mas vamos falar especificamente dos lances de ontem. Primeiro do jogo Vasco Internacional, o gol do Internacional primeiro, que foi validado, depois se disse que o VAR estava descalibrado, e o lance do pênalti do Cano, que seria o gol de empate. Qual foi a sua opinião, a sua avaliação? Bom, o lance do gol do Inter de cabeça, né, é muito difícil, né? É aquela situação. Eu, particularmente, Ivan, vou aproveitar. Eu acho que, em relação ao impedimento, eu sigo a proposta do Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal. Se houver uma coincidência qualquer, o jogador ele está em condições. Esse negócio de marcar impedimento, porque o nariz está na frente, porque o ombro está na frente, isso não existe. Para começar, eu acho que isso aí está errado. Agora, no lance de ontem, né, é muito difícil você precisar, né, qual era a posição do jogador no momento de que a bola é chutada. Né? E se a gente usou o VAR até agora, a 36ª rodada, não é isso? O VAR tem que funcionar. O VAR não pode deixar de funcionar, né? Porque houve nitidamente, né, a quebra, vamos dizer, de um contrato que todos estavam cientes e estavam, como é que se diz? Mas qual que seria, não é isso? qual que seria, né? Tá difícil cobrar coerência por tudo que você vem falando, que a gente vem acompanhando, que está muito claro. Mas o que poderia ser feito a partir do momento em que se chegou a informação de que a linha do impedimento não estaria funcionando? O que poderia ser feito para amenizar um pouco essa confusão toda? Bom, o seguinte, o que tá previsto é seguir o jogo. Quanto a isso, não há dúvida. Seguir o jogo e valer a decisão do campo. Acontece, aí que está o problema. Olha aí vem, junta isso com a questão da câmera do Vasco. O Vasco, no estádio do Vasco, sei lá, ele tem direito de botar a câmera onde ele quiser. Né? Como eu e você. Eu posso entrar no estádio e você levar uma câmera e a gente vai filmar de onde a gente quiser. Então, essa coisa aí, se realmente for constatada, comprovada, é um absurdo que a CBF tenha pedido ao Vasco para não botar a câmera dele. Não é isso? E aí, voltando, em que momento deveria ser avisado que não tinha VAR? Não é isso? No momento que você identificou que está ruim para o jogo, sei lá, chama os capitães e fala, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, hoje vai ser só no apito, beleza? Não é? Agora, não na hora do gol, quer dizer, saiu o gol, foi gol, não foi gol, cadê o VAR? Ah, o VAR, não, e o VAR? Ah, não, o VAR, não, e o VAR? Ah, não, olha só, pessoal, desculpe aí, mas o VAR está fora do ar, né? Não existe, né? Não existe. Então, essa situação, além da pane que aconteceu,
A gente não sabe nem como aconteceu, mas, sim, o fato de não ter avisado nada, né, com antecedência, né, dizer, olha, não temos VAR, estamos jogando sem VAR, né? Isso foi a pior, vamos dizer, atitude, né, possível. E aí vale a decisão do assistente lá, né, conforme ele viu, né? Acho muito difícil, foi um lance muito difícil, que ele poderia ter dado o gol, dado como legal, ou dado o impedimento. Para mim, se ele desse... você passar para o lance do pênalti, e eu não sei se você reparou, mas pelo menos do que eu vi, só teve um ângulo de repetição daquele gol, não sei se as pessoas repararam isso, né? É outra situação. Às vezes, sim, eles mostram para quem está vendo o jogo em casa, ângulos diferentes, né? Que até em alguns casos os próprios comentaristas de arbitragem voltam atrás e dizem, olha, por esse melhor ângulo, realmente agora eu concordo. Esse lance do gol, pelo que eu vi, pelo menos, só tinha um ângulo de repetição. Foi um troço bem esquisito. Bem esquisito. É um outro tema interessante, né, o Ivan? Porque é o seguinte, nós temos então que cobrar a transmissão sempre igual. A transmissão tem que ter o mesmo padrão, ângulo A, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, no mínimo, vamos dizer assim, no mínimo, sempre tem que passar, é um direito de quem está comprando o espetáculo. Lembrando que futebol não é de graça, futebol é pago. Pago na bilheteria, pago em casa, que você paga o canal, inclusive o pay-per-view que você paga ainda mais. Então, assim, ninguém está fazendo nada de graça. Isso é um negócio, é um produto. Então, nós temos direito de cobrar o produto em determinada qualidade. E essa questão você levantou muito bem. Isso acontece direto. Tem jogos que... O jogo do time A, não vamos falar aqui os times não, para ninguém ficar chateado, mas tem jogo do time A aí, o time... né, que repete quando quer, repete. Quando é meio esquisito o lance, deixa passar. Agora, quando é o outro time lá, aí os caras repetem de frente, de trás, pelo alto, enviesado, né, repete todos os ângulos para comprovar. Então, né, eu estou dizendo na transmissão, não estou dizendo depois nos programas de comentário, não, estou falando na transmissão. Eu acho que é um direito relacionado ao VAR que eu estou falando, viu, Ivan? É um direito de quem está assistindo ter acesso às imagens, seja ela 2, 3, 4 ou 5. Tem que passar todos os ângulos, tem que ter transparência. Né? Sobre o pênalti, eu confesso a vocês que eu vi o pênalti uma vez, assim, pelo WhatsApp, porque eu estava, claro, ontem bem alegre, né, com a derrota do meu time Vasco, então, assim, depois eu não vi nada. A imagem que eu vi, que algumas pessoas falaram, é o seguinte, o jogador ia chutar e o defensor vem pelas costas. Então, pelas costas, sem chance de disputar a bola, porque o defensor não tinha chance de disputar a bola estava na frente, com o cano. Se ele tocou no cano por trás e desequilibrou, é falta. É falta porque ele provocou o desequilíbrio do cara na hora do cara. A intensidade do contato é outra coisa, mas ele não pode, porque senão, a explicação técnica é o seguinte, senão a gente vai ter sempre aquela falta do sem querer querendo, sabe como é que é? O cara vai lá sem querer, não, eu esbarrei nele sem querer. Ah, eu esbarrei sem querer, né? Então foi sem querer, não foi falta, não tem essa. Por isso que a regra prevê a imprudência. Se você é imprudente e faz uma falta, quer dizer, derruba o cara, empurra o cara, calça o cara, é falta do mesmo jeito. Mas eu vou repetir assim, eu vi poucas vezes, eu tive a sensação de que o defensor estava nas costas do cano, né? Nas costas. E esbarrou nas costas. Se esbarrou nas costas, ele desequilibrou o cara. Deixa eu falar um pouquinho aqui da turma falando também. O Rômulo está dizendo... Felipe também está participando ainda, claro, valeu, Felipe. Abre os áudios da cabine dos árbitros. O Rômulo dizendo que os clubes e jogadores deveriam se insurgir contra a comissão e a CBF. O Marcelinho Risato, lembrando que o VAR serve até para tirar a responsabilidade dos árbitros. O Felipe está dizendo que não concorda que seja só no apito, porque se cria condições diferentes em relação aos outros times que disputam o título ou rebaixamento. Imagina se no apito acontece algo irregular. A Fernanda Balducci entrou, o Thiago, a Josiane entrou também. O segundo gol do Flamengo foi famosa situação daquelas linhas,
né, que a própria CBF já admitiu, pelo que eu vi, foi a única coisa que até agora, né, o Gaciba, que sempre é muito, né, das estatísticas maravilhosas do VAR, mas uma única coisa que eu vi uma confissão de culpa, vamos chamar assim, foi quando ele disse que houve um erro no jogo Atlético Mineiro e São Paulo, no primeiro turno, onde ele disse que aquela linha não estava funcionando. Ou não que não estava funcionando, né, Alvo? Que não funciona direito, né? E foi um absurdo. Sim, sim. E o lance do Gabigol Sim, é a bola lance, que vem, tem, né, o árbitro até fez sinal que vamos analisar duas situações, quando o Bruno Henrique chuta e a bola vai em direção ao Cássio para ver se havia impedimento, e depois, quando a bola vai para a direita para o Everton Ribeiro, e ele dá o passe para o Gabigol fazer o gol. Não, quanto ao primeiro lance, não tem impedimento mesmo. A dúvida é quando a bola é chutada para o Gabriel Barbosa fazer o gol, né? E você já falou, e eu também repito, inclusive porque aquela parada, aquele pause, não é isso? Aquele pause, ele é dado pelo VAR, não é isso? O VAR é que dá o pause lá no vídeo. E a gente sabe muito bem que num esporte de alto nível, uma fração de segundo muda a posição dos jogadores. Então é isso que eu digo. Ali você não tem, ninguém me convence, não vai me convencer, que há 100% de precisão, entendeu, Ivan? Porque você teria que ter uma coisa tipo um chip, né? Um chip na chuteira, um chip na bola, bateu no... Bom, eu não sou assim nenhum entendido de tecnologia. Eu estou querendo dizer o seguinte, se o impedimento é marcado na hora do chute na bola, esse chute na bola, ele tem que ter 100% de precisão. E no vídeo, você olhando, você não tem, e você apertando o botão lá do pause do computador, não há esse 100%, na minha opinião, não há esse 100%. Então, aquela jogada ontem do Gabriel, né, é aquela história que eu falei pro pessoal no grupo, olha, o cara botou assim, olha, posição legal. Eu falei, ó, amigo, para mim é o seguinte, isso aí pode ser posição legal, pode ser impedimento, você que escolhe. Né? Se você quer que seja posição legal, você diz que é legal. Se você quer dizer que é impedimento, você diz que é impedimento, vale para as duas coisas. Então, mostrou ali que não, para mim, mostrou ali que fica essa dúvida. E comparando com o jogo do Vasco, vê lá, o jogo do Vasco, né, não teve VAR para ter essa precisão que o do Flamengo teve, que o cara chegou lá, marcou a linhazinha e disse, não, foi gol legal. A pergunta é, se no jogo do Flamengo o VAR tivesse descalibrado, a pergunta é, meus amigos, se no jogo do Flamengo o VAR tivesse descalibrado e não tivesse funcionando, o segundo gol do Flamengo de ontem seria validado? É a pergunta. Por isso que a gente não pode minimizar, né, o que aconteceu no jogo do Vasco. Ah, o Vasco está um time porcaria, vai cair, beleza. Concordo, o time do Vasco está ruim mesmo, mas não podemos minimizar o que aconteceu do Vasco, inclusive porque o jogo era decisivo para o Vasco. Se o Vasco ganha, se o Vasco não sai perdendo, não é isso? O jogo é outro. Então, quem conhece futebol, o Ivan, você que acompanha, uma coisa é você sair ganhando de 1-0, outra coisa é você sair perdendo de 1-0 e correr atrás do adversário. Vamos combinar, né? Se a gente não tiver nem acordo com isso, aí fica difícil a gente discutir o futebol. Então, não estou dizendo que o Vasco ganharia, estou dizendo que o jogo seria outro se o gol fosse invalidado. E o gol não foi invalidado porque, vamos dizer assim, não tinha o recurso, não é que foi impedimento, mas nós não tivemos a chance de ter certeza que o gol foi legal. E no jogo do Flamengo, uma situação extremamente ajustada, difícil, o VAR funcionou para o Flamengo. Então, claro que houve 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que isso é muito simples, né? Não tem nada de clubismo nisso, é questão objetiva. 2 pesos, 2 medidas claras e cristalinas. Para quem está entrando na live, não acompanhou o comecinho, a gente está conversando com Álvaro Coelho, que foi árbitro durante muitos anos do quadro da CBF, Federação do Rio, Federação Mineira. Nós estamos analisando o VAR, colocando situações aí que a gente tem visto, né, no futebol brasileiro. Antes da gente colocar uma outra situação para você, Álvaro, eu queria até que você
desse uma opinião, porque na crônica que a gente fez, publicou no Domingo Sem Ciência semana passada, a gente colocou uma ideia, né, vamos dizer, uma coisa para ser debatida, e os companheiros aqui nossos do Panatron Clube de Juiz de Fora, muitos árbitros lá, o Adilson, o Igor, né, que você também contribuiu para que ele se tornasse o árbitro internacional, a gente tem o Dessá, tem o Raif, vários árbitros lá no grupo do Panatron, eles acharam assim, um caminho também que é interessante, e toda vez que a gente critica, né, eu critico o VAR, muita gente fala, pô, mas você não pode ser contra o VAR é para trazer justiça. Eu falei, claro que eu concordo, mas por que não traz então, né? Quer dizer, traz, mas não da maneira que a gente queria. Mas uma coisa que eu estou percebendo, não sei se você vai concordar, essa, vamos chamar de VAR brasileiro, porque isso é característica do Brasil, essa demora, né? Características do VAR brasileiro. Demora, vai e volta, vai e volta, vai e volta, o jogo para toda hora. Isso está tirando muito, né, do gosto pelo futebol, né? Assistir um jogo de futebol em determinados momentos, tiver um Ricardo Marques Ribeiro, por exemplo, com todo respeito, é um porre, né? O jogo não acaba, o cara fica 10 minutos, ele já ficou, não é exagero, não é força de expressão, não, igual o cara Sim. ficou 10 minutos outro dia. Então, você não acha que, além de tudo, além de ter esses problemas todos de bastidores, né, que você já disse que o Brasil não está seguindo o VAR da FIFA, é uma coisa seríssima, e a gente espera que uma hora alguém veja que o rei está nu, né, como diz aquela ideia, mas o jogo também tirou totalmente a dinâmica do jogo em algumas partidas, né, Paulo? Sim, sem dúvida tirou. E eu acho que não tem que pedir desculpa, não. E eu, sinceramente, eu estou muito tranquilo. A arbitragem do Ricardo Marques é péssima nesse ponto, é péssima. Né? Conversa demais, para demais, toda hora bota a mão no ouvido que está ouvindo. Isso não existe, isso não existe. Não dá nenhum. Basta a gente ver o que acontece no mundo, Ivan. Basta a gente ver. Não é questão de criticar o colega, agora que eu estou do outro lado, não é isso, mas eles têm que fazer autocrítica. E a CBF tem que fazer autocrítica e não pegar essas estatísticas fajutas que você fala, fajutas, né? São fajutas, e eu digo para todos eles, é só eles aparecerem na minha frente. São estatísticas fajutas que não querem dizer nada. Sabe por quê? Um árbitro apita 100 coisas no jogo, não é isso? Lateral, escanteio, tiro de meta, não sei o quê. 100 coisas. Mas dessas 100 coisas, né, o importante é o pênalti. Então não adianta apitar 99 laterais, escanteio e tal, muito bonito, e na hora do pênalti lá, do jogo, da jogada decisiva, ele errar grosseiramente. Então essas estatísticas que eles usam, Gaciba usa e Sérgio Correia, esses caras adoram isso, entendeu? Porque ali é uma espécie, ali, sabe o que acontece, Ivan? Na CBF se formou uma espécie de como é que chama? De irmandade. Quem já viu aí aquele filme O Nome da Rosa, do romance do Humberto Eco, né? Que o Sean Connery, né, o ator que faleceu em inglês, né, tem um desempenho, né, que é aquela história do mosteiro lá na Idade Média, durante o período da Inquisição, não é isso? Que tinha um segredo e os monges começaram a morrer. Então, é mais ou menos isso. A CBF se transformou numa irmandade. É um grupo que não aceita nada, nenhuma crítica, nenhuma opinião de fora. Eles têm a razão, eles têm a verdade, eles são o farol, eles estão certos. E quem tá criticando é porque não entende, não é isso? É ignorante, não entende, quer criar caso, quer criar confusão, quer atrapalhar, não é isso? E eles estão certos. Então o jogo tem um tempo, tem 55 minutos de jogo. Onde que acontece isso? Na Premier League? Me mostra onde que acontece isso. Né? Claro que o amigo aí falou de indisciplina dos jogadores, isso conta também. Mas também é papel dos árbitros coibir as indisciplinas. Né? Mas o VAR, voltando aí para outra pergunta aí, o VAR está conversando, Ivan. O VAR não tem que conversar. O VAR só fala para o árbitro: Álvaro, olha só, teve uma falta ali, um calço ali que você não viu. Eu acho que você tem que ver. Cabe a mim, o árbitro,
primeiro, aceitar ou não, porque eu posso dizer para ele, não, eu vi sim e não achei que foi falta. Beleza. Segunda coisa, se eu achar que eu tenho que rever o lance na televisão, eu paro o jogo, vou no monitor, eu olho a imagem e eu, Álvaro, que sou o árbitro, decido se eu devo modificar ou não a minha decisão. O que acontece no Brasil é que o VAR fica falando para o cara, olha direito, não, vê bem, olha por esse lado, olha bem, olha o pé dele, onde que está, olha o pé do cara, onde é que está. É isso que está acontecendo, minha gente. E isso acontece porque os instrutores do VAR, esses caras que eu falei aqui, que está no livro da CBF, no livrinho que eles divulgaram, esses caras estão dando essa instrução, porque eles acreditam que o papel do VAR é esse, é de mudar o que o árbitro faz. É um outro árbitro, não é isso? Aí tem aquela história. A gente se falou muito na época, Ivan, que se comparou muito com o futebol americano. Eu não sou muito de ver futebol americano, meu filho até gosta, não sei se ele está por aí, mas é o seguinte, no futebol americano tem certas jogadas que eu já vi que para o jogo os árbitros se reúnem, não é isso? Os árbitros se reúnem. Aí é outra coisa, é outra regra. A gente pode fazer isso no futebol, dizer o seguinte, quando tiver um lance polêmico, vamos fazer uma comissão de 3 e os 3 vão votar. Eu voto isso, voto igual no boxe, né? No boxe não são 3 juízes. Podemos fazer isso no futebol, mas no que está escrito hoje no futebol, o poder decisório é do árbitro de campo. O VAR só chama ele para ele ver o vídeo, não é para conversar com ele. Aí fica 5 minutos conversando, não é, Ivan? Mas, Ivan, você não viu ali o pé do cara? Ivan, olha bem, preste atenção, Ivan, pensa bem, Ivan. Pô, isso não é isso, não é isso, não é isso. Para mim não é. E eu estou dizendo o que está escrito, eu não estou inventando nada, é o que está escrito. É verdade. Tem alguns fatos, né, que a gente vê que, né, por exemplo, como você falou também, algumas pessoas anunciaram o VAR como a solução de todos os problemas. É claro que não seria assim, né? Haveria, né? Só que a gente não imaginava que fosse tão ruim como ele é hoje no Brasil. Agora, o que a gente imaginava? Um exemplo, né? Eu não vou falar do Vasco, você torce para o Vasco, né? Para você não falar que você está analisando em função do clube que você torce. Vamos pegar o Botafogo, não é nem o clube que eu torço, nem o clube que você torce. A partir de determinado momento do campeonato, ficou evidente que, como o Botafogo estava, né, começou a despencar na tabela e não tinha praticamente representante da diretoria, aquela pressão famosa de ir para a coletiva e ameaçar alguma coisa, os árbitros passaram a ter, como você já citou, era tudo contra o Botafogo, as coisas mais absurdas, né? Então, na ingenuidade, talvez eu tenha tido essa ingenuidade, o VAR não vai ter isso, né? O VAR vai ser justo para o... Não, quer dizer, da mesma maneira que sem o VAR, né, eles olhariam para o Botafogo de um jeito diferente, porque o clube hoje está numa situação muito ruim, sem peso, o VAR fica fazendo igual ou pior, né? Quer dizer, pior porque a falta de critério do VAR é mais impressionante, por incrível que pareça, do que antes do VAR, né? E falando nisso, Ivan, teve aí um levantamento que foi divulgado aí, acho até que passei para você, né? Que por exemplo, o Vasco, né? O Vasco teve 17 intervenções contra do VAR, contra 5 favoráveis. O Atlético Paranaense teve 5, ao contrário, né? Teve 5 contra e 9 a favor. Então, você pegando, olhando isso por aqui, né? No caso do Vasco, especificamente, claro, isso tem a questão do jogo, pode ter sido lá a situação do jogo. Mas é ruim, né? Porque é isso que eu falei. Eu vou dar mais um lance. Um lance para. Não é clubismo, hein, pessoal? Mas vamos lá. Vasco e Bahia. O que aconteceu no Vasco e Bahia? Aos 20 minutos, o Gregory do Bahia usou força excessiva, deu uma rachada na coxa do Benítez, em cima do joelho do Benítez. Né? Um lance para cartão vermelho. Chutou a bola e meteu a sola na perna do cara. O VAR não chamou o árbitro. O árbitro era o Wilton Pereira Sampaio, um cara que é cotado para a Copa do Mundo. Beleza.
O cara não, o VAR nem chamou ele, e ele nem falta deu, tá? Ele nem falta deu. Beleza, seguiu. Aí teve aquele lance do Castan, que o Castan entrou na bola e acertou o rosto do goleiro. O Wilton não marcou falta, o Wilton deu gol para o Vasco, E o árbitro, o VAR chamou ele, não é isso? Corretamente, porque foi um erro claro e óbvio, porque a bola estava em jogo e o Castan acertou a sola no rosto do goleiro. Não é isso? Então ele chamou o coisa, e aí, beleza, né? O gol foi anulado e o Castan foi expulso. Mas acontece que no mesmo jogo teve uma jogada, né? Que era uma jogada de cartão vermelho também, pela regra 12. Então, o cara, ou ele não sabe a regra, não é isso? Ou ele não sabe a regra. E aí dá esse número para o Vasco. Então, se você somar, aí você falou do Botafogo teve 13. O Vasco 17, o Botafogo 13. São os que tiveram mais decisões desfavoráveis, não é isso? Depois vem o Sport, o Santos, né? E tal. Então, vejam, isso, claro, mina a credibilidade. Você falou do Botafogo, eu assisti vários jogos do Botafogo, eu gosto, eu vejo. O Botafogo teve um lance no Engenhão que o Marcelo Benevenuto tirou a bola da área, o jogador do Botafogo estava na linha da grande área praticamente, a bola ia para o meio de campo, vejam, a bola ia para o meio de campo. Aí a bola bate no braço do cara, que o cara, todo mundo tem braço, gente. Um cara não pode jogar futebol e tirar o braço, não. A bola bateu no braço, o cara deu pênalti. A bola veio do jogador do Botafogo. O chute foi do jogador do Botafogo, que acertou o jogador do Botafogo, indo em sentido contrário ao gol, à meta, à baliza. Então, assim, presta atenção, gente. Não dá, né? Não dá. Então, isso acaba com a credibilidade. E estou falando um aqui, teria outros mais, já que eu falei, se a gente for pegar, tem muitos, né? E é isso que você falou, né, Ivan? Afeta a credibilidade, aí o torcedor começa a perguntar. O Botafogo, coitado, o Botafogo não tem nenhum a favor. O Vasco é sempre contra, lá vem coisa. É isso que os meus amigos vascaínos falam, e eu tento falar com eles, que não é conspiração, não é complô, mas acaba ficando difícil. Deixa eu mandar um abraço para mais turma aqui, que eu fiquei sem mandar alô, só para agradecer a todo mundo de novo, muito legal aqui, a turma no Toque de Bola, a gente só tem que agradecer, porque é muita gente que participa, não deu para falar todos os comentários, a Fernanda Balducci, o Tiago, a Josiane, o professor Rufino, o Glauber Morato, o Rufino está dizendo Mengão campeão, o Igor Davi entrou, o Marcelinho está dizendo dar um impedimento por um nariz na frente é brincadeira, a Bruna Machado entrou, o Júlio Carvalho entrou, Kiso Indora, a Letícia Leri, um beijão para ela, o Mr. Alexandre Santos, tá mandando um abraço para você, meu eterno FIFA, o Blima entrou, o Antônio Sou goleiro, falou que, eu acho que é sobre o que eu falei, isso já é a teoria da conspiração contra o Botafogo. Respeitamos, claro, as opiniões, tá, Antônio? É só a minha opinião. Respeitamos demais a sua também. Se você não acha, tá tudo tranquilo. O Adilson Matos entrou, um abraço para ele. Ronaldinho, Ricardo, o Antônio também falou que é erro técnico. O Silvio Ricardo está falando salvações Cruz Maltinas. Álvaro, para a gente fechar, porque o VAR a gente pode pedir uma pizza, né? O Boteco Juiz de Fora vai mandar aí rabada, né, língua, rabanada, feijoada, sei lá, e a gente não vai parar de falar. Agora, eu estava também nesse ponto que a gente conversou mais cedo de fazer a live, e até te perguntei, mas a gente não está vendo muito caminho para mudar, né? Eu só fico impressionado um pouco, como você também, porque está tão errado o negócio que a gente fica assim, será possível, né? Será possível que ninguém está vendo, né? Por mais que o futebol brasileiro a gente não espera muita coerência e tudo mais, né? Pelo que você está dizendo de bastidores, né? Que a CBF está contrariando totalmente o que a FIFA orientou para ser o exercício do VAR. Eu acho, não sei se você concorda ou tem outro caminho para apontar. Quando tem uma situação como essa, hoje é o VAR, já foram outras várias, né? Vários desmandos,
várias arbitrariedades do futebol brasileiro, a gente fica com aquela ilusão de que se os clubes se movimentarem, a CBF poderia ter uma posição diferente. Só que desde que eu me entendo por gente, eu escuto essa frase, se os clubes se movimentarem, infelizmente, né, Álvaro, pelo que a gente vê, pelo que você também, quando árbitro, viu dos bastidores do futebol brasileiro, acho que não há utopia para a gente dizer que haverá um movimento dos clubes em torno da CBF, né? Porque é muito difícil sair daquela situação de o cara só reclamar quando o time dele é prejudicado, né? Então, eu não estou vendo muita saída para esse VAR brasileiro por enquanto, não. E que você vê como, se você também acha utópico esse movimento de clubes aí, porque para o espectador está uma palhaçada, isso aí já ficou muito claro. O que você vê aí para a gente fechar esse papo e depois continuar um outro dia, que poderia ser um caminho, ou você acha que do jeito que é estruturado o futebol brasileiro, CBF, não temos como deixar uma mensagem de otimismo aí para o torcedor? Então, só um abraço aí para o Alexandre, mister de Belo Horizonte, grande assistente, trabalhou muito comigo na Federação Mineira. Antônio Goleiro, treinador do Flamengo, das divisões de base, forma esses goleirão aí tudo do Flamengo. Silvio, meu amigo de muito tempo, professor da UFMG. Um abraço aí para todos e para todos os outros que participaram também. Ô Ivan, é o seguinte, sou igual a você, eu sou cético porque nós temos a cultura, né, do levar vantagem, né? A cultura do levar vantagem no Brasil, então os clubes estão aí, não tem nenhuma, vamos dizer, um movimento mais de uma perspectiva coletiva de valorização do futebol, porque eu tenho dito isso, não é a minha área, eu não sou economista do marketing, nada disso, mas o futebol é um produto, né, uma mercadoria. E o que nós fazemos no Brasil é desvalorizar esse produto. É desvalorizar. Esse produto é um produto desvalorizado. Imagina você transmitindo esse futebol para a Europa, o que os europeus vão achar desse circo que acontece aqui no Brasil. Né? O jogo ficar parado 5 minutos discutindo se foi mão na bola, se foi bola na mão e tal. Né? Então, assim, mas os nossos dirigentes, nossos clubes, é nessa linha que você falou. O cara só grita, só pula quando é contra ele. Nós vamos ter 2 rodadas decisivas. Primeiro, Flamengo e Inter, que é o confronto direto. E depois nós vamos ter Inter e Corinthians, e nós vamos ter Flamengo e São Paulo, que vão ser 2 jogos dificílimos. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer com o VAR. Mas eu também não tenho expectativa como você. Né? Eu acho que os clubes, né, não vão se movimentar. A expectativa, Ivan, é a gente fazer, nós estamos fazendo aqui, você está fazendo, lamentavelmente, os grandes canais de televisão não fazem, os canais do esporte não fazem, os comentaristas que estão lá, seu Simon, seu Nadine, dona Nadine, seu Paulo César de Oliveira, Sálvio e Sandro Meira Hit, que eu estou lembrando aqui, não é isso? Passam pano adoidado. Sabe por quê que eles passam pano? Porque eles estão com um emprego garantido. Então, eles estão com um emprego garantido, eles passam pano e eles não puxam uma discussão de fundo dos problemas, para enfrentar os problemas e para melhorar as coisas. Então, quem é que vai puxar? Eu hoje vi aí alguns jornalistas em alguns canais aí, né, falando, o Rodrigo Matos, parece, do UOL, que fez uma crítica e tal, mas isso, vamos dizer assim, não prospera no Brasil, é isso que você falou, é incrível, porque, assim, tá horrível, Ivan, tá horrível, um tempo de jogo levar 55 minutos, 56 minutos, o árbitro parar 3 minutos, ficar conversando 4 minutos, a gente não vê isso em lugar nenhum. Né? Não adianta o Gaciba dizer que está bom, pegar a estatística dele, ele pega a estatística dele, faça bom proveito, publique um livro, uma revista, entendeu? E tal, faz um filme e tal, mas o que você falou é isso aí, o torcedor do futebol, eu acho, que o torcedor do futebol está de saco cheio com esse negócio aí, está de saco cheio, não é isso? Porque fica naquela, foi gol, não foi gol, pô, cadê o jogo, né? Parou o jogo, e aí, eu quero o jogo, não sei o quê. Aí uma hora o cara chama, outra hora o cara não chama. Aí vem essa linha azul, vermelha, que o cara olha e diz,
Ah, tá bom, não foi gol. Aí o outro diz, ah, isso foi impedimento, tá na cara. Então, assim, vamos dizer assim, a gente está quase vivendo uma avacalhação, né? Porque meio que assim, estamos entrando no campo da chacota, porque a credibilidade é baixíssima. A credibilidade é baixíssima. Então, eu estou cético como você, porque no Brasil, no âmbito do futebol, né, mais ainda, vamos dizer assim, as coisas não avançam, essas coisas de analisar criticamente, detectar os problemas e enfrentar para resolver para todo mundo. Né? Ontem, o fato de ter sido contra o Vasco, não quer dizer contra o Vasco, não pode acontecer. Na fase final, era decisivo para o Inter, é decisivo para o Vasco, aí você, de repente, diz, não, está descalibrado. E diz que está descalibrado meio durante o jogo, né, na hora e tal, né, porque ninguém sabia. Tanto que ninguém sabia que na hora do lance ficaram esperando a decisão lá, vindo da cabine, se era ou não era. Aí veio a informação, não está descalibrado. Então, eu sou como você, infelizmente, né, eu não tenho otimismo. Eu faço o que eu posso fazer. O que eu posso fazer é isso. Quando tem algum espaço público, eu falo minhas ideias, converso com os amigos, os que estão próximos. Hoje mesmo tentei explicar vários, falar várias coisas. É o que eu posso fazer, né? E vamos caminhando, esperando que um dia, né? Quem sabe, uma luz, né? Uma coisa vindo de Marte aí, né? Dê uma luz para os nossos dirigentes, né? E eles consigam enxergar que é preciso, né, levar a sério, né? E mudar essas coisas ruins que a gente vê, né, seguidamente, né, Ivan? Eu vou ter mais uma pergunta para você, deixa eu só registrar mais aqui o Antônio Sogoleiro dizendo que são 2 pesos, 2 medidas, o Ronaldinho Campos, o Rômulo está dizendo que 17 erros, fica difícil achar que não querem uma Série B com o Vasco, o Adilson está lembrando aqui que o Flusão, o nosso Flusão, ganhou do Ceará de 3-1, dando boa noite. O Adilson está dizendo também que para melhorar o VAR tem que ajustar o protocolo com o da FIFA. Isso mesmo, Adilson. O Álvaro colocou isso já no início da live. Obrigado pela sua participação. O Marco Aurélio Del Papa, o Emerson Belotti, o Luizinho. Agora, o Adilson está até falando aqui sobre o Rafael Claus. O Beto está perguntando, essa que seria a pergunta para você. Nesse emaranhado de confusão que se tornou o VAR, o Beto está perguntando quem você considera o melhor árbitro do Brasil, e muita gente, dos que eu vi pelo menos, o Beto é um, amigo nosso também, jornalista, eu vi alguns cronistas também, estão querendo que um árbitro para apitar Flamengo Internacional, eu acho que o Rafael Claus seria, porque é um dos poucos que aparenta para nós, espectadores, não, né, se deixar levar tanto pelo VAR. Você citaria 3 ou 5 nomes aí de arbitragem que, apesar dessa confusão toda, conseguem ainda conduzir bem um jogo, manter as suas decisões, serem respeitados? Quem você considera aí, o Álvaro, para a gente fechar? Olha, o Rafael Traz, eu lembrei do Rafael Traz por causa de outra coisa, né? O Rafael Traz está fora de qualquer lista aí, né? Mas o Rafael Claus, né? O Rafael Claus, ele está aí na disputa para a próxima Copa do Mundo. Inclusive, ele, o Wilton Sampaio, se eu não me engano. Agora, o Wilton Sampaio, né, pelas atuações que ele tem feito, eu acho que ele não tem condição de ir à Copa do Mundo. Ele é um dos que apita com o VAR, né? Apita assim, né? Esperando o VAR soprar para ele. Realmente, aí a observação que fizeram, o Rafael Claus dá uma brecada. E o outro que dá uma brecada, que vocês vão assustar, talvez, é o Marcelo de Lima Henrique. O Marcelo de Lima Henrique pode criticar ele, mas ele bate no peito, entendeu? E leva o jogo no apito. Não se esconde no VAR. Porque esse... E aí vem, para concluir, vamos dizer assim, o que a instrução da CBF provocou ao estimular, vamos dizer assim, ou a cobrar o VAR a interferir, foi que os árbitros de campo começaram a deixar para o VAR, entendeu? Começaram, vamos dizer, a pipocar nas decisões. E não só pipocar, como perderam a interpretação. Porque quando você apitava sozinho, com o apito na mão, você não tinha ajudinha, Ivan. Então é o seguinte, você tem que chegar lá e pau, né?
pau, é o quê? Apitar. Não tem esse negócio de, se eu não apitar, o cara fica pensando, se eu não apitar, o Ivan vai me chamar, aí eu corrijo, entendeu? Então, assim, eu não vou ter. Alguns caras, então, perderam essa capacidade de interpretar o jogo ali, no momento, ali na hora. Não é isso? Porque eles estão com a muleta, a bengala, né? A bengala é o VAR, a bengalinha do ato de campo é o VAR. Então todo mundo está se escorando no VAR, né? E o VAR está empoderado demais. A CBF, os instrutores, Serapião, Sérgio Correia, Alice Pena Júnior e outros mais, empoderaram o VAR demais, porque eu acredito que eles querem ser mais real do que o rei, que é a FIFA. Não é isso? Querem ser mais real. Eles não estão satisfeitos com o que a FIFA disse, não estão querendo fazer um padrão diferente aqui. E aí está dando nisso aí, né? Que eles acham que está bom, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Eles acham que está bom, a gente vai ter que aguentar um tempo esse show de horrores aí que a gente está vendo. Para fechar, então, o Ronaldo está dizendo, Ronaldo Vaz Oliveira, o melhor que vi apitando foi você, Álvaro. O Adilson Matos está dizendo que o Wilton vai ser VAR na Copa do Mundo. E o Antônio, seu goleiro, que você já destacou aí, que treina muito bem os goleiros do Flamengo, está pedindo para você mandar para ele aí a tabela com erros e acertos do VAR. E o Silvio Ricardo está dizendo que o Vasco é disparado o mais prejudicado. Ô Álvaro, a gente quer agradecer aí o papo, né? Vamos, acho que não é nem torcer, rezar para que nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, né? Se o VAR vai errar, vamos torcer que ele erre um lance para um time e um lance para o outro, para pelo menos não interferir mais ainda no resultado final do campeonato. A gente quer agradecer a sua participação e dizer que a gente vai subir esse vídeo também para o YouTube. Já tivemos muitos acessos agora, e certamente depois eu vou mandar para você também o link do YouTube para você divulgar. Valeu, Álvaro. Alô, Ivan, um abraço aí a todos, aos amigos, aí o Rômulo também, lá, carioca de Nova Friburgo, né, mora lá em Niterói, gente boa, um abraço aí para todos, o Adilson também, né, Adilson, o Wilton só dá para VAR mesmo, e olhe lá, hein, amigo, porque no campo tá difícil. Um abraço a todos, valeu e até a próxima. Boa noite, Álvaro, boa noite a turma, até a próxima.